Ninguém é obrigado a ter paciência com jogador de futebol, mas é preciso entender que a cobrança exagerada da torcida, a pressão sem dar tempo para que alguns garotos se desenvolvam totalmente e se tornem grandes jogadores, pode custar caro para um time de futebol. Você mesmo, quantas vezes você não criticou um jogador e depois acabou vendo aquele cara calar sua boca com grandes atuações? Isso pode acontecer até dentro da mesma partida. Um cara tá mal e assim que a gente critica, ele vai lá e resolve o jogo. Faz parte, é futebol. Mas quando a cobrança bate na diretoria, que não tem firmeza e acaba fazendo negócios com bons jogadores por valores muito abaixo, isso causa um prejuízo enorme pro clube. E também tem aqueles que sequer têm a oportunidade de mostrar o seu trabalho num time grande. Vão embora e acabam virando grandes destaques que você olha e pensa, cara, esse moleque podia estar no meu time. E o Cauã Santos é um desses casos. Um goleiro que no Flamengo nem chances teve no profissional, mas hoje na Alemanha é tratado como novo Dida. Mas quem é esse goleiro? Quem é esse garoto? Onde é que ele joga e por que é que ele não teve chances no Flamengo? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor toda essa história no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola, beleza? Eu estou muito feliz, que foi um clube que me agradou desde o começo, todas as pessoas que trabalham aqui, todos os atletas. Então eu estou muito feliz por essa renovação de contrato e quero cada vez mais melhorar aqui juntos. Realmente foram semanas diferentes, mas estou muito feliz que eu trabalhei muito por esse momento e vou continuar trabalhando para que momentos como esse sejam cada vez mais repetitivos. Quando surgiu a notícia que o goleiro do Eintracht Frankfurt apareceu nas redes sociais com a camisa do Flamengo, muito torcedor ficou sem entender nada. Mas a verdade é que ali se tratava do garoto Cauã Santos, que apesar de desconhecido para a maioria dos torcedores, foi formado nas categorias de base do Flamengo e todo mundo sabia que ele tinha tudo para ser um baita de um goleiro. 1,98 de altura, reflexo muito bom, uma elasticidade de dar inveja e a personalidade bem amadurecida mostravam que o garoto tinha todos os requisitos para se tornar um grande goleiro. Mas o ano era 2023 e o Flamengo tinha tido péssimas experiências nessa transição de um bom goleiro na base para o time profissional. Já havia dado errado com Hugo Souza, Gabriel Batista e até com outros goleiros que o Flamengo contratou. O Mengão estava tendo bastante dor de cabeça para conseguir alguém que se firmasse na posição. Queimar mais uma jovem promessa não era uma opção para a diretoria. O garoto foi integrado aos profissionais, mas nunca foi escalado para um jogo oficial do rubro-negro carioca. Mas você sabe que hoje, apesar do time profissional do Flamengo ser uma das maiores vitrines do mundo, os clubes lá de fora já acompanham esses garotos desde as categorias de base. E o Cauã também já era um cara que era alvo desses clubes da Europa. E sem sequer jogar pelo Flamengo, ele foi negociado com o Eintracht Frankfurt por uma bolada, meu amigo. 8,4 milhões de reais por um goleiro que nunca jogou uma partida oficial. É muito dinheiro. E o Flamengo ainda manteve 30% do jogador para uma futura venda. E cara, você pode criticar a diretoria do Flamengo por muitos negócios que eles fizeram, até alguns que a gente fala que foi errado. Mas no caso do Cauã, quase 8 milhões e meio de reais aí por um goleiro que nunca jogou no profissional e ainda manter 30% para uma futura venda, aqui o Flamengo deu aula de negócio. E o Cauã merecia essa confiança, um goleiro novo, com personalidade, talento, tinha tudo para ir muito bem lá fora. A começar porque ele foi para um clube que já tinha um grande e experiente goleiro e se ele mostrasse serviço, naturalmente ele ia pegar a vaga do Kevin Trapp, que tá no Eintracht com 35 anos. E cara,
É claro que é difícil você chegar num clube sabendo que você chegou para ser reserva, que o outro goleiro já tem um nome no mercado, que ele tá consagrado, mas basta você fazer o seu trabalho e as coisas vão acontecer. Um jogador de futebol profissional, principalmente o goleiro, precisa estar preparado para isso. Só que é claro, existe o tal do acaso, que pode mudar tudo. Não é nenhuma serendipity, é só um acaso. O Cauã sabia que ele tinha ainda alguns anos de banco antes dele assumir o lugar de titular no clube. Mas o Kevin Trapp se lesionou e adivinha só? O Cauã entrou no lugar dele e arrebentou, meu irmão. Olha, o cara simplesmente pegou tudo nas oportunidades que ele teve durante a lesão do Kevin Trapp. E cara, ele foi tão bem que a imprensa internacional passou a tratar ele como o novo Dida. Pois é, o diário AS da Espanha publicou dizendo que o Cauã Santos, o goleiro brasileiro, é o novo Dida. A gente tá falando de um cara que repercutiu na Espanha por ter jogado na Alemanha. Consegue entender o tamanho disso? Repercutiu no mundo inteiro. Ele fez jogos espetaculares e mostrou que tá mais do que pronto para assumir o lugar de quem for no clube alemão. Só tem 21 anos, mostrou muita personalidade, talento, mostrou que tava pronto e velho, ele é muito maior do que o próprio Frankfurt imaginava. Não à toa, os caras que tinham contrato com ele até 2028, que já era um contrato longo, trataram de renovar o contrato do Cauã, deram uma valorizada no ordenado, que é bom e todo mundo gosta, e também, é claro, estenderam o contrato dele até 2030, com uma multinha que protege o ativo do clube no caso do assédio de outros clubes na Europa. Na última partida do ano passado, ele cometeu uma falha feia com os pés, recebeu uma bola, saiu mal e o time acabou tomando gol. E aí, cara, você já imaginou, né? A diretoria afastou o jogador, a torcida pediu a saída dele? Pois é, não é Brasil não, irmão. Nada disso aconteceu. Ele continua com muito prestígio com parte da torcida, que pede inclusive que ele receba mais chances agora que o Kevin Trapp voltou. Ninguém é obrigado a ter paciência com jogador de futebol, mas é preciso entender que a cobrança da torcida, a pressão sem dar tempo para que alguns garotos se desenvolvam totalmente e se tornem grandes jogadores, podem custar caro para um time de futebol. O Frankfurt já sabia que isso podia acontecer. Um goleiro jovem que estava fazendo ali as suas primeiras partidas como profissional, ele podia cometer um erro, podia de repente tomar um gol bobo, podia não aguentar a pressão, mas é algo que faz parte. Se cada vez que um jogador de futebol de 20, 21 anos cometer um erro, a gente achar que ele não presta, não, cara, aí vira maluquice, né? Se não tiver paciência da torcida, então ninguém nunca vai jogar, porque nem todo mundo é o Pelé que com 17 anos vai arrebentar numa Copa do Mundo e acabar com o jogo. É preciso ter essa paciência se quiser ter resultado. O Kevin Trapp voltou de lesão, tá jogando como titular do Eintracht Frankfurt porque ele é um goleiro de mais nome e também tem se mostrado um cara bem confiável no gol, bem mais inclusive do que ele se mostrava quando ele jogou lá no PSG. Pois é, ele era aquele goleiro que tomou aquela famosa remontada de 6-1 pro Barça, onde o Neymar deitou. E é claro que agora ele tá bem, não dá pra sacar o cara do time assim, ele tem um nome e merece também jogar. Ele voltou de lesão, o posto é dele, é um goleiro que tá vivendo um momento bacana, mas a torcida, o treinador, comissão técnica, todo mundo, a imprensa já sabe, se ele der uma vaciladinha, uma brechinha, o Cauã tá babando pra assumir a vaga e a torcida também quer isso, cara. E cara, o Cauã é muito bom goleiro. Eu não sei se ele vai ficar no banco por muito tempo não, porque se ele não começar a jogar logo, é capaz de algum outro clube da Europa tentar tirar ele do Eintracht Frankfurt, porque ele se destacou muito e eu já quero cravar aqui, ele merecia ter jogado mais no Flamengo. Eu sei que ele era jovem, sei que o Flamengo tinha outras boas opções e ficou com medo de fritar o goleiro pela torcida que é impaciente. Mas cara, se esse moleque tivesse jogado no Flamengo, não sei não, hein? Não sei não. Mas e você? Também já viu o Cauã e ficou impressionado? Acha que esse garoto vai se tornar um grande goleiro? Olha, receber essa pressão de ser chamado de novo Dida é muita pressão, hein? Será que é tudo isso mesmo? Olha, os jogos que eu vi, o moleque realmente joga pra uma caceta, jogou Liga Europa, então assim, muito bom goleiro. Mas e você? O que acha disso tudo? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. E outra coisa, hein? Você viu o que aconteceu com esse outro goleiro aqui do Flamengo? Clica aqui que eu te conto essa história.